como saúde, como bem vai a sua alma. Então precisamos de procurar estar bem para seguir o Senhor. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 2, depois capítulo 6 e o verso 20. Vamos estar dando continuidade no ensino que iniciamos na terça-feira passada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, depois capítulo 6, versículo 20, que vai nos dizer assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Capítulo 6 e o verso 20 diz assim: porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Pastor Eli falando aqui, e é verdade, irmãos. Às vezes, quando não dá para preparar um estudo no domingo à tarde, como esse domingo eu estava para Vilhena, e aí na casa dos outros não é a nossa casa. E estava uma festa lá, um fervo, aí tive para todos. Todos devem orar, mas não é todos que se habilitam a orar. Jesus, certa feita, foi orar e pediu para 3: ora comigo. Eles falaram: deixa com nós. Jesus virou as costas, apagaram. Jesus voltou e falou: poxa, nem uma hora você pode orar comigo? Vamos orar? Beleza, agora vai, agora vai, agora vai. Jesus vira a costa, pá, dorme de novo. Mas é assim, irmãos, não é um ministério, tá? Não existe ministério de oração. Se alguém falar: eu tenho ministério de oração, ou ele não leu a Bíblia, ou ele está muito cego espiritualmente, está já até criando o que na Bíblia não tem. Oração é uma necessidade que a igreja tem e que é menosprezada por muitos, mas Deus sabe aonde coloca o dedo para nos fazer buscar a Ele, porque Ele disse: buscai enquanto se pode achar. Então Deus tem misericórdia de nós e nos desperta. Pastor, mas eu não gosto de orar. Parabéns, eu também não gosto. Você pensa que eu oro porque eu gosto, você está equivocado. Eu oro porque eu preciso. Pastor, mas eu não sei falar. Oração é desenvolvimento. À medida que você vai falar, e provavelmente vamos mais uma terça ainda, falando sobre a igreja localizada na cidade de Corinto. Falamos na terça passada que ela foi implantada no final
na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e que o apóstolo Paulo tinha um amor muito grande para aquela igreja, um amor tão grande, um carinho tão grande por aquela igreja, que ele escreveu 4 cartas a essa igreja. 2 cartas nós temos em mão e 2 foi perdida. Paulo tinha um carinho muito especial por essa igreja, porque ela é uma igreja estratégica. Paulo foi bem estratégico ao implantar a igreja na cidade de Corinto. Para quem não estava na terça passada, a cidade de Corinto é a mesma coisa que você chegar numa cidade grande e se deparar com um semáforo ou uma encruzilhada de ruas movimentadas. É nessa situação que se encontrava a cidade de Corinto, porque ela era banhada por 2 mares, ela tinha 2 portos, e tendo 2 portos, o fluxo de gente que passava naquela cidade era muito grande, e isso despertou o interesse do apóstolo Paulo em implantar uma igreja ali. A igreja de Corinto, ela é a igreja que, quando nós comparamos com as outras igrejas, era a igreja que mais os dons de Deus havia sido derramada sobre ela. Era uma igreja grande, era uma igreja rica, era uma igreja poderosa, porém foi a igreja que mais fez raiva no apóstolo Paulo, se assim podemos dizer. Foi a igreja que mais deu dor de cabeça para o apóstolo Paulo. Paulo pelejou tanto com essa igreja que foi obrigado a chamar os irmãos de menino, de crianças. Paulo, com pesar no coração de ver a grande oportunidade que a igreja tinha por estar estrategicamente localizada, porém desperdiçando a oportunidade por causa da imaturidade. Paulo vai dizer para eles assim: olha, eu queria falar tantas coisas com vocês, mas no momento eu preciso dar leite. Paulo estava querendo dizer com essas palavras: oxalá, se vocês entendessem a grande oportunidade que vocês têm e se portassem de maneira digna para desfrutar dessa oportunidade. Ou seja, irmã Deilde, é aquilo que eu sempre falo nos meus ensinos. Tem muita gente que já era para estar colhendo fruto, mas por não se despertar o propósito de Deus para com a vida dele, ele está ainda capinando a terra, pensando que adubo que vai banhar, quando que vai virar a terra, que semente que vai colocar. Tem muita gente nessa situação que já era para estar lá na frente, evoluindo, desenvolvendo, trabalhando mais, produzindo mais, mas por não se despertar, estão como a igreja de Corinto. Paulo tem que dar leitinho ainda, porque se der uma comida mais sólida, eles vão passar mal. Assim também tem muitos crentes nos dias atuais. Se o pastor apertar um pouquinho, ele desvia. Se o pastor pressionar um pouquinho, entrega o carro.
pastor vem. Mas você, como igreja aqui da Casa, você fica para receber aqueles que Jesus vai enviar. E você, como igreja, oh glória, tem que estar estruturado, tem que estar firme em Cristo, tem que ter maturidade para ajudar os novatos que vão entrar nesse ministério, nessa obra. E há poucos dias eu fui indagado, e na reunião eu ressaltei novamente isso, sobre a questão de almas. Precisamos de ganhar almas, com certeza, claro. Mas melhor do que ganhar alma é nós estar preparado para lidar com essas almas. Porque se Deus não dá 20 almas, como eu perguntei na reunião dos obreiros, eu disse: se Deus não dá 20 almas para você cuidar, irmão, será que nós vamos ter uma igreja boa se essas 20 almas ficarem igual a você? Ninguém quis me responder. Por quê? Porque na verdade nós precisamos melhorar para ajudar outros a serem melhores. É isso que Cristo espera de nós. É isso que Ele espera de nós. Que nós tenhamos estrutura, maturidade nele, para ajudar aqueles que estão se achegando a nós. Aí Paulo vai escrever essa linda carta para poder orientar os irmãos de Corinto, para poder corrigir alguns erros. A coisa estava tão feia em Coríntios, irmão, que a imoralidade sexual estava estampada na igreja, dentro da igreja. Tinha pai com madrasta tendo relação, e aquele piseiro todo, e o barco andando, tocando, e ninguém tratava, ninguém falava nada. Isso está lá do capítulo 5 ao capítulo 7. Paulo vai tratar sobre a imoralidade sexual. Do capítulo 8 ao capítulo 10, nós encontramos o problema de comida. Até comida estava dando problema. E hoje, será que dá problema? Comida? Ah, se dá. Se faz, brigam porque não tem necessidade. Se não faz, brigam porque tem que ter uma festinha, tem que ter uma comida. E aí do capítulo 15, do capítulo 11 ao 14, temos os encontros semanais, as datas comemorativas. E do capítulo 11, do capítulo 15, Paulo vai tratar sobre a ressurreição de Cristo. Até sobre isso estava tendo problema na igreja. E aí nós falamos na terça-feira passada um pouquinho do contexto em que essa igreja estava, da grande oportunidade que ela estava tendo e deixando passar. Falamos um pouquinho da importância da cruz, da santidade do corpo, da unidade da igreja, do exercício equilibrado dos dons. Irmãos, toda força, toda energia sem controle é desastre. Toda energia, toda força sem controle é desastre. A mesma coisa é em relação aos dons espirituais. Precisa de haver equilíbrio no exercício dos dons espirituais na igreja, porque senão vira bagunça, porque senão dá problema. Então precisa de haver equilíbrio. Paulo falou do amor como fundamento, como base. E hoje, nessa terça-feira, eu disse aos irmãos que nós íamos tirar da primeira carta aos Coríntios algumas lições para nós hoje. E eu pretendo falar, se
refletir no mínimo sobre 4 lições que nós aprendemos com a igreja de Coríntio por meio desta carta que o apóstolo Paulo ele vai escrever. A primeira lição que nós vamos aprender e tirar dessa carta aos Coríntios está em 1 Coríntios, claro, no capítulo 1 e no versículo 9. Olha o que Paulo vai escrever para esses irmãos e que serve de lição para nós. Paulo vai dizer assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A primeira lição que nós aprendemos, irmão Josué, com os crentes de Coríntios, é que Deus, Ele é fiel. Irmão, os crentes de Coríntios não eram os melhores crentes. Era mais ou menos igual eu e você, cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de coisas que precisa e hábitos e costumes que precisa ser ajustado. Mas independente das nossas imperfeições, Deus é fiel. Você não precisa ser alguém perfeito. Você precisa buscar, claro, o caminho da perfeição. Mas, Timóteo vai nos dizer assim, no capítulo 2 e no versículo 3: ainda que nós sejamos infiéis para com Ele, Ele permanece fiel. Paulo ele vai escrever para a igreja de Corinto e vai dizer: olha, a
a gente a continuar a caminhada. E aí eu não vou nem entrar no critério da fidelidade de Deus, porque você só precisa saber que Ele é fiel. Sabendo que Ele é fiel, então você logo chega na conclusão que você não está perdendo o seu tempo. Aleluia! Porque Ele é fiel. Na hora certa, no momento certo, Ele vai chegar com uma solução, com uma recompensa. Então aprenda essa lição com essa igreja. Ele é fiel em meio às nossas imperfeições. Paulo vai escrever aos Filipenses 1:6, ele vai dizer assim, isso é um versículo que eu amo nele, ele diz assim, aquele que começou em vós a boa obra, Ele, nos diz a Escritura, Ele, não eu, Ele terminará ela. Aleluia. Ele está, irmão, trabalhando em nós. Às vezes nós não entendemos. Às vezes Deus permite um problema chegar até nós e nós pensamos que o fulano que está com problema veio até mim, coitado do irmão está com problema, e na verdade Deus está apenas usando o problema do irmão, mas a intenção de Deus é tratar de nós. Quer ver um exemplo disso? Lembra do Abraão, que tinha depositado o teu amor no seu filho Isaac, e a bronca de Deus não era com o Isaac. A questão de Deus era com Abraão, que estava ganhando o amor dele total no filho, no ser humano, desviando o foco do amor de Deus. Aí sabe o que Deus faz? Complica o Isaac. Diz, vou matar o Isaac. E tenho, é você, Abraão, que vai matar ele para mim. Deus estava querendo Isaac, irmão? Não. Deus estava querendo Abraão. Só que o meio que Deus usou para chegar no Abraão foi o Isaac. E às vezes a gente aponta o dedo assim. E Deus, na sua fidelidade, que começou em nós a boa obra, Ele está querendo dar continuidade. Aí Ele vai usar A, B, C para chegar até nós, para tratar de nós. Oh, glória a Deus. Que Deus nos dê graça para entender isso. Essa lição de que Deus é fiel, ela nos consola, pois ao mesmo tempo ela também nos corrige, ela nos aperfeiçoa e ela nos conduz à maturidade. Então, ao mesmo tempo que você olha para essa lição, oh que legal, Deus é fiel. Você já conheceu Ele é fiel. Eu não vou escapar. Eu estou bem. Se Ele é fiel, eu não vou passar de leso, não. Então precisamos de aprender essa lição. Deus, Ele é fiel. Olha o que diz 1 Coríntios 3, versos 6 e 7. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ele é fiel. Um planta, um rega, outro colhe, e Ele dá o crescimento. Ele é fiel. Isso aqui está relacionado às nossas atitudes, à nossa conduta, ao nosso proceder. Vai crescer, vai dar fruto que nós estamos plantando. Eu ministrei a nossa reunião de obreiros.
Ministrei sobre a lei da semeadura. Plantar é tão fácil, mas colher dá trabalho. Mas que Deus nos ajude, porque Ele é fiel, Ele vai nos dar a colheita da nossa plantação. Outra lição que nós aprendemos, irmãos, nessa carta de Paulo aos Coríntios, nessa sua primeira carta. E isso daqui vai dar um choque, mas é interessante. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Olha o que vai dizer este versículo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Qual é a lição, irmão Geraldo, que nós aprendemos, que Paulo está dizendo para a igreja? Poder de Deus vem da cruz. E cruz, irmãos, nós sabemos o que significa. Cruz significa sofrimento. Cruz é símbolo de preço pago. Cruz é símbolo de luta, de dificuldade, de trabalho. Então, se cruz é poder de Deus, se o crente quer vivenciar, quer desfrutar do poder de Deus na vida dele, ele precisa de passar pela cruz. Deixa eu tentar explicar isso para você usando a Bíblia. Em Atos capítulo 2 está manifesto a maior manifestação do poder de Deus. O maior avivamento da história está em Atos 2. Mas em Atos 2 começou a maior perseguição da igreja. Em Atos 2 começou os primeiros martírios. Ou seja, a maior manifestação de Deus se deu quando a igreja estava vivenciando momentos difíceis e sofrimento, que é um dos símbolos da cruz. Não tem como falar de cruz sem lembrar de dor, sem lembrar de sofrimento. Então, ó crente, se tu quer vivenciar poder de Deus, afirme bem a sua estaca, porque dias difíceis virá sobre você. Irmão Geraldo, você está profetizando prova para a minha vida? Não, eu estou dizendo o conselho que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz que a cruz, o sofrimento, as lutas, as dificuldades, para quem perece é loucura, mas para quem teme a Deus é poder de Deus. Deixa eu tentar explicar essa lição melhor para você entender. Se tu quer vivenciar a manifestação do poder de Deus na tua vida, passe pela cruz. Ou deixa eu tentar ser mais claro ainda. Se tu quer poder de Deus na tua vida, pague o preço. Deu para tu entender? Quando tu vê um irmão falando em língua, sendo usado por Deus, a maioria de nós diz assim: eu quero ser igual o fulano, cheio de Deus, cheio de poder de Deus.
que disse para mim quando me viu a minha foto em vários cartazes ali no Paraná. Ele disse: olha, pastor, eu quero ser igual a você. Eu olhei para ele e disse: tu tem certeza? Ele disse: tenho. Eu disse para ele: tu sabia que tem noites que eu vou dormir 3 horas da manhã, debruçado em cima de livros, para entender o que Deus quer falar por intermédio da minha vida a determinadas igrejas? Ele estralou o olho e disse: 3 horas da manhã? Eu disse: sim, já dormi 3 horas da manhã estudando. E a minha esposa sabe disso e a minha filha também sabe disso. Quando eu disse isso, ele disse: aí ficou difícil, né? Porque é fácil, irmão, querer chegar aonde eu cheguei, mas querer passar por onde eu passei, pouco se interessa. É fácil querer ter um nome em destaque, só que para Jesus ter um nome que é sobre todos os nomes, está lá em Filipenses capítulo 2, a Bíblia nos diz: oh glória, a Bíblia nos diz que ele despiu-se da sua glória e foi obediente, a Bíblia nos diz, até a morte. Aí o texto vai nos dizer: por isso Deus me deu um nome que é sobre todos os nomes. Nome este está lá no verso 9 ao verso 11 na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Ali vai dizer um nome que perante esse nome todo joelho vai se dobrar. Então, qual é a lição que eu aprendo, irmão? Poder de Deus está relacionado à cruz de Cristo. E cruz significa sofrimento. Lembra o que Jesus disse? Ele disse: se alguém quiser, não é obrigado. Se alguém quiser vir após mim, ele vai nos dar 2 tarefas. A primeira é a mais difícil. Ele diz: negue-se a si mesmo. Aí ele vai dizer: e tome a sua, não é tomar a minha, irmão. É tomar a sua cruz e seguir ele com cruz e tudo. Com cruz e tudo. Ah, eu tenho um problema. Problema significa cruz. Então cata esse problema e vai atrás de Cristo. Ah, eu tenho uma dificuldade. Qual é a tua dificuldade, irmão? Pega essa dificuldade, é a sua cruz, e vai atrás de Cristo. Glória a Deus, aleluia. O problema é que nós vivemos uma época em que muitos querem o poder de Deus, mas não querem passar pela cruz. Muitos querem pegar o microfone e falar 2, 3 palavras e ver o poder de Deus cair, mas não quer pagar o preço. Ô irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você, e é uma pergunta que é para te dar um choque mesmo de realidade. Se Deus fosse tratar você, as suas coisas, os seus problemas, do jeito que você trata as coisas dele, qual seria o resultado disso? Se Deus resolvesse falar assim: eu vou lá na tua casa essa semana, na medida que você vier na minha. Se Deus resolvesse falar assim: eu vou responder você na medida em que você conversar comigo. Eu vou buscar a solução do teu problema à medida em que você me busca. Como que
Se cruz significa sofrimento, dificuldade, preço pago, e isso é a maior demonstração de amor, como tem sido o preço que eu estou, a forma que eu estou demonstrando o meu amor para com Deus? Será que o meu amor para com Deus tem preço? Porque a maior expressão de amor foi na cruz. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz. Qual é o preço que nós temos pagado? Ou melhor, será que estamos pagando logo o preço? Ai, irmão, mas o céu é de graça. Quem te falou isso? Me mostra na Bíblia que o céu é de graça. O que eu sei que a Bíblia me ensina é que a salvação é pela graça. É pela graça, não é de graça. Se fosse de graça, Jesus não falava em Mateus 7 que o caminho é estreito e apertado, e por ser estreito e apertado, muito vai ir para o caminho largo, e Jesus diz que conduz a perdição. Se fosse fácil, não, irmão. Ser crente é difícil. Eu vou ser sincero com os irmãos. A coisa mais difícil que eu achei na vida é ser crente. Por quê? Por causa de duas coisas que Jesus pediu. Primeiro é negar nós mesmos, que é um problema sério. Quer ver um exemplo disso? Você chega no trabalho, 5 horas, 6 horas. O que você quer fazer? O que o teu corpo quer fazer? Qual é a tua vontade? A minha, geralmente, é me deixar naquele sofá depois do banho. Como eu não tenho TV, tenho uma galera do tempo, eu sou para música, pegar o meu celular e ficar ali vendo alguns vídeos, comentando algumas coisas, assistindo uma pregação, essa é a minha vontade. Só que daí vem Jesus com um balde de água fria e diz: negue-se a si mesmo. Se a minha vontade é ficar em casa, aleluia, mas tem culto, o que eu devo fazer? Negar a mim mesmo e falar: eu vou lá porque eu preciso melhorar. Eu vou lá porque eu preciso aprender. Isso é negar a nós mesmos. Não é fácil, irmão, negar a nós mesmos. Quantas das vezes eu ia pregar, quantas das vezes eu ia fazer a obra, não querendo ir. Já viu isso? Você fazer sem querer fazer? Quantas das vezes? Eu me lembro de uma vez que eu estava com uma dor tão grande aqui, e tinha um compromisso para pregar. E eu falei: rapaz, a minha falta é justificativa. Eu não estou legal. Aí lá no fundo o Senhor falou no meu coração: você trabalhou o dia inteiro, né? Com dor e tudo, para você. Eu falei: rapaz, eu vou ter que negar a mim mesmo. Fui pregar. Eu me lembro que naquele dia eu não tenho costume de ficar parado. Aquele dia eu escorei assim. E preguei pensando muito abençoado. A glória de Deus baixou. Pessoas foram renovadas, curadas. Oh, aleluia! E eu voltei com a minha dor para casa. Mas neguei a mim mesmo. Não é fácil, não. Mas essa é uma lição que Paulo nos ensina. Paulo chega a dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas
ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu queria que tu prestasse atenção nessa parte. São as coisas que Deus preparou. Ou seja, Deus tem um plano traçado. A lição que eu aprendo é que Deus, Ele tem um plano traçado para nós. Só que para nós ver o que Ele tem para nós, precisa de fé. Porque a Bíblia vai nos dizer que aquilo que os olhos não viu, ou seja, se tu quer ver o que Deus tem para você, tu precisa fechar esses olhos e abrir os espirituais. Como, irmão Geraldo, que eu faço isso? Por meio daquela palavrinha chamada fé. O que é fé? Hebreus 11 vai nos dizer: fé é um firme fundamento. Firme e fundamento. Eu sou construtor. Eu sei o que é fundamento, é uma base, é a estrutura, não é uma coisa aleatória. Fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera. Deixa eu tentar explicar essa lição, tirando da carta aos Coríntios e aplicando para a nossa vida no dia a dia. Deus tem um plano. Eu não sei como anda a tua vida. Eu não sei como é que está a dimensão do problema que tu lá vem enfrentando. Mas aprenda essa lição. Deus tem algo preparado para quem ama Ele. É o que Paulo vai explicar aos irmãos de Coríntio. Deus tem algo preparado para você, meu irmão, minha irmã. Ele tem um plano, Ele tem uma saída. Aleluia. Só que tu precisa de fé para isso. Tu precisa de confiar para tu vivenciar o plano que Ele tem para a tua vida. E o que é fé? Essa fé que você está falando, irmão Geraldo? Como funciona essa confiança? Deixa eu te explicar. É fácil você ter confiança, ter fé, você acreditar que Deus vai te dar um carro. Eu já falei isso. Quando você ganha 5.000 por mês, qualquer banco vai financiar um carro para você se tiver um salário desse. Agora, a fé que nós estamos mencionando aqui é aquela de que o mesmo Deus que te prometeu um carro chegar para você e dizer: olha, Eli, eu vou te dar um carro, tá? O Eli está desempregado, o Eli está sem trabalho, não sabe nem o que vai comer. E ele diz: eu sei que o Deus vai me dar um carro. Isso é fé. Isso é fé, irmão. É você acreditar mesmo sem ver. É você acreditar que as coisas vão melhorar, mesmo que olhando assim, irmão Israel, as coisas estão indo contrário. A fé que consegue levar nós a ver o que Deus preparou para nós
que você não está vendo a saída, mas você põe a tua cabeça no travesseiro e chega a papar dormindo, despreocupado, porque você sabe o Deus a qual você serve. Eu me lembro, já contei isso, mas deixa eu recontar novamente, porque o momento é dois. Eu me lembro que o médico, quando eu furei essa vista, mandou eu ficar de repouso. E eu, como sou autônomo, falei: quer saber de repouso nada, eu tenho família para tratar, eu vou trabalhar. Fui trabalhar aquele crise, eu não vou. E eu fui obrigado, fui com o médico, ele deu outra bronca em mim. E disse: vê se repousa agora, senão tu pode correr o risco de perder tua vista. E eu cheguei em casa preocupado. E a minha esposa falou: homem, até aqui, Deus nunca nos deixou passar necessidade. Descansa o teu coração. Sossega. E aquelas palavras veio como que do céu, assim, para minha alma. Eu resolvi sossegar, meu irmão. E as coisas foram acabando, homem. O arroz foi diminuindo na sacola. Foi diminuindo, foi diminuindo. E aí, na hora que eu ia me desesperar, eu lembrava: descansa. E eu resolvi descansar. E quando estava já na reta final, sem eu ver uma saída, chegou uma caminhonete na frente de casa. E perguntei: quem que mora o pastor Geraldo? Eu disse: é. Ele chegou na porta e disse: eu posso fazer o que Deus mandou eu fazer? Quem sou eu falar aqui no meu meio? Disse: faça. Eu falei: não, aguarda aí um pouquinho. Foi lá no carro, pegou uma cesta caprichada, colocou na porta e disse: Deus abençoe. Está feito o que Deus mandou fazer. Isso é fé, irmão. Porque é fácil quando a gente está no controle. É fácil quando a gente ainda tem o domínio ali, a rédea. Peraí, não, ainda tem que trocadinho no banco. Eu pego aquilo de lá, faço isso, faço aquilo, pá. É fácil acreditar assim. Mas o que Deus preparou para nós, e está preparado, irmão, está preparado. Olha o que Paulo vai nos dizer no verso de número 9: as coisas que os olhos não viram, tu não precisa de ver, tu não precisa de ouvir, não precisa do teu coração bater acelerado. É isso que Deus preparou. Deus já tem algo preparado. Agora basta você confiar que Ele te conduzirá àquilo que Ele tem preparado para a tua alma. Como é que eu vou olhar o olho para a igreja de Coríntio e ter que entender uma igreja toda problemática? Eu imagino ela, eu me comparo com ela, e eu começo a olhar as coisas para minha vida, irmão Israel. Tão cheio de problema, tão cheio de dificuldade, tão falho. E mesmo assim Deus tem promessas, mesmo assim Deus tem planos. A única coisa que Ele pede em troca é a nossa confiança. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão. Como que está a tua confiança em Deus? Ah, pastor, minha confiança em Deus está, tirando. Ah, é? E se Ele tirar o seu emprego, tu vai continuar servindo a Ele? Se Ele tirar o teu filho, tu vai continuar servindo a Ele? E se Ele tirar o teu neto? Agora pegou pesado, pastor. Mas e aí se Ele tirar? E se Ele tirar? Se Ele tirar tua mãe, tu vai continuar sendo esse mesmo crente que eu estou vendo aqui?
Se tu não pôr ela em prática, como que eu ponho ela em prática, irmão Geraldo? Eu me lembro de uma irmã que uma vez veio pedir oração, porque estava passando mal. Eu falei: a senhora crê, irmã, que Jesus pode te curar? Ela crê, irmã. Eu disse: então vamos orar. Oramos, ela saiu dali e foi em casa tomar o remédio. Que fé é essa, irmão? Não, eu confio na oração da igreja e todo dia está lá no hospital. Exercita ela, irmão. Ponha ela em prática. Não vai fazer loucura, mas exercita a sua fé. Passa a confiar mais em Deus, a deixar Ele administrar a tua vida. Há poucos dias falaram para mim, quando eu disse que estou querendo voltar para o Paraná, eu falei, falaram para mim: você é doido? Eu disse: sou, por Jesus. Já estou orando um ano antecipado, pedindo a bênção dele, e pedindo se ele deixa. Só que se ele falar não vai, eu não vou, e ponto final. Se ele falar vai, eu vou, e ponto final. Ah, não, mas a obra de Deus, onde o tem obra de Deus para fazer. O negócio é: tu quer fazer a obra de Deus? Porque se tu quiser fazer e tu estiver na direção dele, ele não vai deixar você parar. Você vai trabalhar para ele. Então, exercita a tua fé. O nosso horário já foi, e eu queria falar ainda sobre o tempo sagrado, sobre lavados e santificados.